De um pequeno ateliê em Nova York até se tornar o símbolo de sofisticação. Essa marca não vende apenas joias, ela vende um sonho azul turquesa. Hoje, em marcas icônicas, Tiffany & Co. Seja muito bem-vindo ao Marcas Icônicas. Mais do que uma joalheria, a Tiffany é um ícone da elegância e da sofisticação que atravessa gerações. Atualmente, a Tiffany & Co. faz parte do maior conglomerado de luxo do mundo, o grupo LVMH, que em 2024 ultrapassou a impressionante marca de 84 bilhões de euros em receita. Mas o que faz uma marca se tornar eterna? Como a Tiffany se mantém relevante, mesmo após quase 2 séculos de história? É isso que a gente vai descobrir no programa de hoje. Quando Charles Lewis Tiffany abriu sua loja em Nova York em 1837, ele não imaginava que estava criando um ícone. Na verdade, o que ele queria mesmo era vender artigos de papelaria e presentes. Mas como acontece com boas histórias, às vezes o destino gosta de dar um upgrade. E Charles resolveu apostar em joias. Deu tão certo que ele passou a ser chamado de Rei dos Diamantes. Não é pouca coisa. Aliás, a Tiffany foi pioneira em muita coisa. Em 1845, lançou o primeiro catálogo de vendas por correspondência dos Estados Unidos, conhecido como Blue Book. Já em 1851, foi a primeira joalheria americana a adotar o padrão de pureza da prata 925, que ficou conhecida como Prata Tiffany, é claro. Ou seja, ela não só entrou no mercado, ela definiu padrões. Mas talvez o grande momento da marca tenha vindo com o Tiffany Setting, lançado em 1886. Um anel de noivado com 6 garras que deixava o diamante mais exposto à luz e, convenhamos, mais difícil de dizer não. Ao longo do século XX, a marca se tornou um símbolo de desejo. Muito por conta de Audrey Hepburn e sua icônica cena tomando café da manhã em frente à loja. E em 2020, a Tiffany foi comprada pelo grupo LVMH. Foi a maior aquisição da história do grupo. E desde então, a Tiffany entrou em uma nova fase, mais jovem, mais ousada e ainda assim fiel ao luxo clássico. Em 2023, a marca reabriu sua flagship na Quinta Avenida, agora chamada de The Landmark, um templo do luxo com 10 andares, restaurantes, cinema e, claro, muitas joias. We are at the epicenter of American luxury today. This is truly a dream come true. E chegamos a 2025 com a Tiffany consolidada como uma das marcas mais desejadas do mundo. Pensando no tipo de influência que uma marca como a Tiffany traz e realiza junto a pessoas, ao comportamento, podemos pensar que ao longo do desenvolvimento e estabelecimento da Tiffany como marca, como produto, havia em paralelo outros grandes movimentos derivados do quê? Da industrialização, do crescimento das grandes cidades e da mudança de alguns paradigmas sociais. Por exemplo, a ideia do que é público e a ideia do que é privado. Certo? E é nesse ambiente que a Tiffany se desenvolveu e teve, por isso, que adotar alguns rígidos padrões para garantir a sua perenidade. Se, por exemplo, o privado ganhou as ruas, ele não precisa necessariamente ser público, perceberam? Eis aí uma fórmula interessante. O fato de não estar fechado não significa que seja acessível. Nesse mundo novo, que foi o século XX, padrões de estímulo de consumo e as suas visibilidades foram sendo estabelecidas. A Tiffany entendeu que fazer uso dessas tecnologias não a popularizava, apenas a tornava mais conhecida e mais desejada. Ter uma joia Tiffany não era para qualquer um, mas desejar a joia Tiffany, sim. Esse sonho de valor em um filme, por exemplo, reside no pedido de casamento e que se materializa com uma aliança de diamantes. Observem, o valor é ampliado significativamente através
da Tiffany. Ou seja, ao pedir alguém em casamento, ao ter um compromisso, a joia Tiffany, pelo que ela representa, ressalta o valor de quem está dando a joia. E também entendendo que quem recebe a joia tem um valor muito especial. E isso, a gente sabe, não tem preço. Agora me conta uma coisa. Você já viu alguém receber aquela caixinha azul da Tiffany e conseguir disfarçar a emoção? Difícil, né? Mas por que uma simples embalagem consegue causar tanto impacto? E mais, de onde veio essa cor que hoje é sinônimo de desejo e exclusividade? Poucas coisas no mundo provocam tanta expectativa quanto uma caixinha azul Tiffany. Pequena, elegante, com um laço branco. Às vezes, o que está dentro é um presente. Outras vezes é um pedido. Mas sempre é um acontecimento. And now my holiday shopping is done. A história dessa caixinha começa no século XIX. Em 1837, quando Charles Lewis Tiffany fundou a joalheria em Nova York, ele já tinha algo muito claro. Luxo também é feito de identidade visual. Foi por isso que ele escolheu uma embalagem azul, um tom específico que na época era associado à realeza e à sofisticação. Era a cor das gemas turquesa, muito populares entre a aristocracia europeia. Mas o toque de gênio veio mesmo em 1845, quando a Tiffany lançou seu primeiro catálogo, o famoso Blue Book, que também usava essa mesma tonalidade. Com o tempo, o azul foi se tornando inseparável da marca, ao ponto de clientes entrarem na loja não só perguntando por joias, mas pedindo pela Blue Box. Se você acha que é só um tom de azul qualquer, pense de novo. A Tiffany levou isso a um outro nível e transformou essa cor em uma verdadeira assinatura. Em parceria com a Pantone, ela criou uma tonalidade exclusiva, o Pantone 1837, uma homenagem ao ano da fundação da marca. Ou seja, nem azul celeste, nem turquesa, nem ciano, é azul Tiffany e ponto final. Aliás, tem mais, essa embalagem é tão simbólica que não está à venda. Você só recebe uma caixinha azul se comprar uma peça da Tiffany. Nada de pedir só a embalagem, não, para dar aquele truque no presente. A marca sabe o valor do seu símbolo. The whole time this was me, I was like... E por que essa caixinha é tão poderosa? Porque ela representa algo maior do que a própria joia. É a ideia de que, dentro daquele pequeno quadrado azul, pode estar um momento especial, uma memória inesquecível, um sim inesperado. Hoje, a Blue Box é reconhecida globalmente como um dos maiores ícones do design. Uma simples caixinha, uma simples cor, mas que juntas criaram um dos símbolos mais icônicos do luxo moderno. Por que a caixinha azul da Tiffany é tão forte como significado? Depende de consistência. Consistência no tempo e no espaço. Quer dizer, você não pode ficar mudando toda hora, não só o significado, como também o objeto e a circunstância do objeto. Você tem que ter um contrato que permaneça o mesmo durante muito tempo. Senão não vai conseguir esse valor que a gente está percebendo na caixinha azul da Tiffany. Agora, isso também ajuda a entender dois tipos de gestão. Gestão market-oriented e brand-oriented. Market-oriented, você se orienta sempre por pesquisa, você faz o que o mercado quer. Isso faz com que você mude com frequência determinados aspectos da sua marca e do comportamento dela no mercado. Se você é brand-oriented, você tem um propósito, você não vai seguir tanto a pesquisa, você tem uma identidade, você tem um jeito de criticar o mercado. Você faz pesquisa, mas você critica o mercado. E com isso você mantém uma linha filosófica, uma visão de mundo, uma visão de negócio, uma visão daquele hábito, daquela cultura que você está levando para o mercado. Porque marca é cultura, marca é um jeito de você fazer as coisas. E não é só um jeito de consumir, é um jeito de produzir, um jeito de transportar, um jeito de você gerenciar pessoas. Quer dizer, essa consistência é que acaba dando para a marca essa força de um objeto tão simples quanto uma caixa azul significar tanta coisa e fazer as pessoas gostarem demais do produto
só porque a caixa é azul. Nem viram o produto, mas estão comprando a ideia e a beleza daquilo que está dentro da caixinha. Olha, se a Tiffany já faz muita gente suspirar por uma caixinha, imagina quando a gente descobre que agora dá para comer os produtos da marca. É isso mesmo, a marca foi além das suas joias e criou uma experiência sensorial completa. A Blue Box da Tiffany é tão icônica que não ficou só nas vitrines. Ela virou inspiração para um café. O The Blue Box Café nasceu na flagship da Tiffany na 5ª Avenida em Nova York. O espaço é inteiramente decorado nos tons inconfundíveis da marca. O menu serve versões sofisticadas de clássicos nova-iorquinos, com ingredientes sazonais e um toque exclusivo de luxo. Ah, e claro, você pode comer a famosa caixinha azul, ou melhor, um bolo no formato dela, chamado The Blue Box Celebration Cake. O sucesso foi tanto que depois de Nova York, o café ganhou unidade em Hong Kong e recentemente chegou ao Brasil, em São Paulo, para uma breve estadia. A Tiffany prova que luxo não é só o que você veste, é também o que você vive e até o que você saboreia. A construção e a sustentação de valores de uma marca é um feito notável quando pensamos em mercados que são muito competitivos. A marca Tiffany conseguiu e consegue manter-se como objeto de desejo sem perder seus valores de marca ao longo de mais de 100 anos. Um dos seus segredos talvez tenha sido o foco obsessivo nos detalhes, da exclusividade que uma cor única pode representá-lo, da extrema qualidade e preciosismo de suas peças e coleções e da compreensão que distinção não é o mesmo que diferenciação. Por diferenciação, entende-se o movimento de gerar a sensação de poder pela posse de algo valioso, que coloca o seu proprietário numa posição superior a algo ou alguém. Já a distinção é o discreto e elegante movimento de sinalizar valor para quem sabe, primeiro, reconhecer o valor e não a necessidade de ostentar. Em outras palavras, o cliente Tiffany não acena sua mão para todos perceberem a joia, mas fica feliz quando a joia é percebida. A joia e não o usuário, porque esse usuário já é distinto. Se você acha que a Tiffany é só sobre anel de noivado e colar de diamantes, é porque ainda não viu o que ela faz com troféus. A Tiffany é a marca por trás de alguns dos troféus mais icônicos da nossa cultura. É verdade, Gustavo. Desde 1967, a Tiffany é a responsável por confeccionar o troféu mais cobiçado do futebol americano, o Lombardi Trophy, entregue aos campeões do Super Bowl. Feito em prata esterlina 925, o troféu pesa mais de 3 quilos e é inteiramente moldado à mão. Mas não para por aí. A Tiffany também assina o troféu da NBA, o lendário Larry O'Brien Trophy. É ele que os gigantes do basquete erguem acima da cabeça enquanto a torcida vai à loucura. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, prata polida, a Tiffany também cria o troféu do US Open, um dos torneios mais prestigiados do tênis mundial. Seja nas quadras, no campo ou na arena, quando o assunto é premiar os melhores, a Tiffany é quem leva a taça. Porque ganhar já é bom, mas ganhar segurando uma peça feita pela Tiffany, aí é para entrar para a história. I won that in 67. I need it. Oh, I got that. When did I win that? Oh, yeah. Good. Pensando em como a Tiffany hoje continua se reinventando sem perder sua aura num mundo muito competitivo e carregado de muitas informações. Então, para entender essa força e essa coragem estratégica, mercadológica, vamos pensar que essa não é a primeira grande movimentação da Tiffany junto a um contexto histórico e mercadológico. Ao longo da sua história, a marca soube construir diferentes estratégias que alinhavam a esses diferentes contextos. Que em 1967,
A marca se projetou junto ao mundo esportivo quando desenha o troféu Vince Lombardi para o primeiro Super Bowl. Em 2008, junto com a SoftBank Mobile, criou um celular de edição limitada que tinha cerca de 400 diamantes escravejados e custava por volta de $100 mil. Em 2019, a marca se torna parte do grupo LVMH. Com essa estratégia empresarial, fortalece a atuação do conglomerado de luxo no mercado de joalheria nos Estados Unidos, retroalimentando a imagem e a presença da Tiffany no mercado globalizado e que demanda por ações co-criadas e balizadas por sinergias institucionais e com maior poder de barganha. O ambiente digital é um espaço de estar, de vivência de socialidades, com características e experiências próprias. Marcas com forte identidade, como a Tiffany, entendem que o uso da tecnologia é vital e não discordante do seu posicionamento de luxo e de elegância. A exclusividade não se antagoniza com o discreto luxo. Afinal, uma marca deve estar onde os seus consumidores estão e onde desejarão estar, mesmo consumidores elegantes e mesmo marcas icônicas. Tem marcas que fazem parte da cultura pop e tem outras que interferem diretamente na nossa história. A Tiffany é ícone de estilo, cinema, música e desejo. Quer ver só? Tudo começou com uma cena que entrou para a história. Audrey Hepburn, de vestido preto, colar de pérolas, café em uma mão e um croissant na outra, parada diante da vitrine da Tiffany na Quinta Avenida. Era 1961 e o mundo assistia à estreia de Breakfast at Tiffany's, ou, como a gente conhece por aqui, bonequinha de luxo. Don't you just love it? Love what? Tiffany's. A partir dali, a Tiffany não estava mais só nas vitrines. Estava nas telas, nos corações e no imaginário coletivo. Mas a relação da Tiffany com o cinema vem antes disso, viu? A kiss on the hand. Em 1953, Marilyn Monroe já cantava. But diamonds are a girl's best friend. No filme Os Homens Preferem as Loiras, a canção lista Tiffany como uma das joalherias dos sonhos. Tiffany's. Em Docilar, Reese Witherspoon vive um momento que muitos só sonham. Ser levada a Tiffany em Nova York, com a loja aberta só para ela escolher um anel de noivado. Will you marry me? Yes. Yes, yes. New York, 1922. Já no glamuroso universo de O Grande Gatsby, a Tiffany foi responsável por todas as joias que brilharam nas telonas. O luxo da época ganhou vida com peças exclusivas, criadas pela marca especialmente para o filme. Mas a Tiffany não brilha só no cinema, não. Ela também é protagonista nos tapetes vermelhos. Em 2019, Lady Gaga apareceu no Oscar usando o lendário diamante Tiffany amarelo de 128,54 quilates, visto em público pela última vez justamente com Audrey Hepburn. Um diamante tão raro que só saiu do cofre 3 vezes na história. E se você achou que o diamante se aposentou depois disso, pense de novo. Em 2021, Beyoncé e Jay-Z estrelaram uma campanha da Tiffany que relançou essa joia histórica. Foi a primeira vez que o diamante apareceu em uma campanha publicitária e a primeira vez que Beyoncé usou um diamante Tiffany. Love goes through space and time and doesn't have any boundaries. O Tiffany Diamond é um diamante amarelo com 128,54 quilates, um dos mais icônicos e maiores diamantes já descobertos no mundo. Ele foi descoberto em 1877, na África do Sul, pelo fundador da Tiffany, e logo recebeu o título de o Rei dos Diamantes. Esse diamante representa não só o luxo para Tiffany, mas ele representa também a maestria na lapidação e na valorização da beleza natural dessa gema.
O Tiffany Diamond não está à venda. Ele faz parte do acervo histórico da marca, o que reforça a sua identidade como referência máxima no universo da alta joalheria. A Tiffany atravessa gerações, como um símbolo de luxo atemporal, reinventando sua presença cultural sem nunca perder a essência. I'm looking to get a present for my girlfriend. I was hoping that one of those blue boxes would do the trick. Let me show you what we have. A Tiffany tem investido em uma narrativa que vai muito além das joias, né? Se conectando com um público que busca também experiência e valores. Essa loja da Quinta Avenida, que é ultra mega instagramável, é um exemplo disso, né? Então, a comunicação dela ainda enfatiza o patrimônio cultural, a inovação de design e a relação emocional das joias com os momentos especiais, mas de uma maneira mais atualizada para os dias de hoje. Mas como uma liderança no segmento da joalheria e do luxo, a Tiffany precisa ter uma relação bem transparente e manter bem claro o seu compromisso com a sustentabilidade, que é um ponto essencial para o consumidor contemporâneo. A Tiffany fez um trabalho de branding excelente, porque a caixinha azul, no azul Tiffany, se transformou num ícone de elegância e de desejo. E a gente tem a sensação de que através dela a gente vai viver uma experiência mágica e única. Então, por muitos anos, a marca se alimentou, né, da imagem da Audrey Hepburn, do glamour das estrelas de Hollywood e daquele amor perfeito que era celebrado sempre com um presente Tiffany. Mas para mim, o momento em que ela mostrou, assim, em que eu senti a percepção bem clara que ela estava dialogando com o mundo foi em 2015, numa campanha de Dia dos Namorados, em que pela primeira vez ela trouxe um casal gay como parte desses casais, né? Foi fotografada pelo Peter Lindbergh. Então, mesmo que com um certo atraso, ela não se engessou e tem tentado se atualizar para se manter relevante para as novas gerações. O novo posicionamento da Tiffany, ele teve algumas polêmicas. Então, quando você passa a vida inteira falando com um público mais velho e tradicional e de repente quer começar a falar com um público mais jovem, não se trata só de trazer celebridades e marcas que representam essas gerações novas, mas de você entender, de fato, com profundidade o comportamento delas. Então, eles fizeram uma campanha de Dia das Mães que não caiu bem para as mulheres mais velhas e era ainda num momento bem específico que era a pandemia. A própria campanha com o Jay-Z e com a Beyoncé, que tinha um quadro do Basquiat de fundo, também gerou controvérsias. E essa geração nova também estava começando a questionar a origem dos diamantes da Tiffany, né? Então não é só você agradar com uma campanha mais pop, você precisa entender e conversar e principalmente ouvir. E o luxo hoje não é mais só sobre exclusividade, ele é sobre relevância cultural e identificação de um estilo de vida. Então é importante uma conversa mais profunda. Eu acho que é o caminho natural que as marcas de luxo estão fazendo, né? Muitas delas têm mais de 100 anos de vida e se elas chegaram até aqui depois de 2 guerras mundiais, muitas mudanças comportamentais e políticas, pandemia, um avanço tecnológico sem precedentes, é porque elas têm conseguido de alguma forma se manter relevantes com as gerações que vêm chegando. Então eu acho que é um caminho natural da sobrevivência, mas não pode se esquecer nem ignorar o público, seu público core, né, que sempre te apoiou, inclusive financeiramente. Então acho que é uma dosagem ali de você abraçar o novo sem esquecer o seu legado, o seu passado. A Tiffany é uma marca que não é apenas sinônimo de luxo, é uma verdadeira máquina de valor. Desde que foi comprada pelo grupo LVMH em 2021, por nada menos de 16 bilhões de dólares, a Tiffany entrou em uma nova era. Foi a maior aquisição da história do conglomerado de luxo. E os números provam que essa aposta brilhou. Em 2024, a Tiffany foi uma das joias mais reluzentes do império LVMH, que encerrou o ano com uma receita superior a 84 bilhões de euros. E mesmo num mercado cada vez mais competitivo, a marca segue crescendo e rápido. A Tiffany sozinha representa uma fatia expressiva do segmento de joalheria do grupo, ao lado de nomes como Bulgari e Chaumet. E só no primeiro semestre de 2024, suas vendas globais subiram 12%. Com destaque para regiões estratégicas, como Ásia e América do Norte. O segredo? Uma estratégia afinada de rejuvenescimento da marca, com coleções inovadoras, campanhas estreladas por Beyoncé e Jay-Z e experiências exclusivas como Blue Box Café.
Ah, e claro, a reabertura da icônica loja na Quinta Avenida, agora batizada de The Landmark, que virou um ponto turístico de luxo e aumentou e muito o fluxo e o faturamento da marca. Mas a Tiffany não brilha só lá fora, não. Em 2024, a marca fez um movimento importante e apostou no Brasil com a inauguração da sua primeira loja conceito na América Latina, em São Paulo. O espaço é um investimento de peso. 2 andares, 408 metros quadrados, localizados no Shopping Iguatemi. A loja é inspirada na flagship de Nova York, mas com um toque especial, customizada sob medida para a clientela brasileira. E a escolha do Brasil não foi aleatória, não. Segundo um estudo da Bain & Company, o mercado de luxo por aqui deve movimentar 133 bilhões de reais até 2030. Ou seja, o Brasil virou terreno fértil para marcas que querem crescer com estilo e faturar alto. A Tiffany está construindo o futuro no luxo, com inovação, ousadia e muito, mas muito valor de mercado. A gente está vivendo uma mudança radical na dinâmica social a partir da tecnologia de informação e comunicação, né? As redes sociais, elas estão dando um poder muito grande para o indivíduo. Então, as dinâmicas sociais, elas hoje estão a partir do indivíduo e não das instituições. Isso significa uma complexidade muito maior, porque as instituições mantêm as coisas e as pessoas não. As pessoas são inovadoras, são críticas, procuram novas soluções. A gente tem os influenciadores também, que são um personagem muito interessante e que está mudando também a dinâmica de quem diz o que é bom, o que não é na sociedade. Mas, de qualquer forma, indivíduos conectados vão criar comunidades baseadas em interesses e em crenças compartilhadas. Isso é um fato. Isso já existe, são coletivos informais. E as marcas vão abastecer essas comunidades. Então, a marca vai significar uma agenda, que a gente chama de jobs to be done. Quer dizer, uma comunidade tem interesse em determinado assunto e tem coisas a fazer para poder colocar em prática aquilo que ela está buscando. E as marcas vão ser fornecedoras disso. Então, a questão do público-alvo continua relevante, mas vai ter que evoluir para uma comunidade. Não uma comunidade estável, não uma comunidade mercadológica, mas uma comunidade de hábitos e costumes com os quais aquela marca compartilha as crenças, os fundamentos e um contrato de buscar soluções. Daí a inovação ser uma coisa permanente, uma busca permanente de reduzir custo, buscar maior conveniência, novos problemas que devem ser colocados na mesa para poder buscar novas soluções. Então, o futuro do branding está cada vez mais íntimo das dinâmicas sociais para poder antecipar e abastecer as comunidades dos seus interesses e nos seus desejos. É isso aí. Em 2016, essa marca icônica mostrou que o verdadeiro luxo vai além da beleza. Envolve também ética e transparência. Foi naquele ano que a marca se tornou a primeira joalheria de luxo do mundo a divulgar publicamente a origem dos seus diamantes, garantindo que cada pedra preciosa não vinha de zonas de conflito. Vamos entender como essa escolha não só elevou o padrão do setor, como também fortaleceu ainda mais a reputação da marca no cenário global. O diamante da Tiffany pode ser considerado único por conta de 2 fatores. O primeiro deles é a origem responsável, ou seja, a Tiffany adquire diamantes de minas que possuem padrões rigorosos em termos de sustentabilidade e direitos humanos. Quando o cliente compra um diamante da Tiffany, ele sabe exatamente qual que é a procedência desse diamante. Além disso, a Tiffany criou uma lapidação especial chamada Tiffany True Cut. Essa lapidação possui mais facetas do que a lapidação brilhante tradicional. Além disso, ela possui um formato quadrado mais arredondado nas bordas. E tudo isso foi criado para valorizar tanto o brilho quanto a pureza desse diamante. Ele, no final das contas, tem um brilho mais sofisticado que combina muito com o design minimalista daquele tradicional anel de noivado que a Tiffany criou em 1886. A Tiffany foi pioneira na transparência da cadeia de suprimento de diamantes. Desde 2019, a empresa oferece informações detalhadas sobre os diamantes para os clientes.
Ou seja, quando você compra um diamante da Tiffany, você sabe qual que é a procedência dessa pedra. Além disso, a Tiffany possui laboratórios próprios, artesãos próprios que cuidam da lapidação e do polimento desses diamantes. Por fim, a Tiffany também investe em questões socioambientais. Ela investe em atitudes que minimizam esses impactos ambientais e eles também ajudam a desenvolver as comunidades locais próximas a essas mineradoras. Esse compromisso com a ética e com a rastreabilidade ajudou a Tiffany a construir uma reputação de confiança e excelência. Em um mundo onde tantas marcas passam, mudam, desaparecem, algumas resistem ao tempo, brilham mais forte e se tornam ícones eternos. A Tiffany é um grande exemplo disso. Mesmo com quase 2 séculos de tradição, a Tiffany segue se reinventando, se conectando com novas gerações e provando que o verdadeiro luxo é ser sempre relevante. Hoje a gente fica por aqui agradecendo pela sua companhia, mas a gente tem um encontro marcado. É no próximo Marcas Icônicas. Te vejo lá.